né? Estamos entrando ao vivo aqui, coloquei no Insta também ao vivo pra gente poder... deixa eu colocar aqui. As pessoas que não conseguiram estar aqui com a gente pelo aplicativo, a gente poder estar juntas aqui. Vamos para mais o terceiro dia, então, dessa campanha profética. Porque só quem é mãe sabe das batalhas espirituais que a gente tem, que a gente enfrenta como mãe, né? Para dar conta de manter essa família nutrida. Hoje a nossa live, então, da nossa campanha, é o terceiro dia. E hoje a gente vem falar, meninas, sobre libertação de amizades e relacionamento tóxicos. Às vezes a gente acha que está muito longe, tem muitas mães que ainda estão com os filhos pequenos, mas já começa a nossa história a ganhar credibilidade, né? Agora. A nossa consciência tem que começar a despertar agora, quando os nossos filhos ainda são pequenos. É importante, eu tenho um filho hoje de 13, tenho um filho de 21, então nós já passamos tanto a fase de gênero masculino quanto feminino, quanto a fase, né, da adolescência, quanto a fase já buscando para a fase adulta. Mas é muito importante nós olharmos hoje para os nossos filhos, não importa a idade que eles estejam, mas o quanto menor eles estão e o quanto antes nós tomarmos acesso à consciência do que como nós, mãe, como pai, nós precisamos ter, ser e nos posicionarmos, nós acabamos tirando, né, pedras de tropeço que lá na frente vão nos dar dor de cabeça. Hoje, no terceiro dia, o Senhor me colocou o tema que é de libertação de amizades e relacionamentos tóxicos. Porque nem todo mundo, hoje que se aproxima dos nossos filhos, vai amar os nossos filhos como nós amamos. Vai protegê-los como nós protegemos. E a base da nossa palavra hoje vai estar lá em Juízes 13:16, que conta uma história que as crianças até gostam muito, que é a história de Sansão e Dalila, né? Diz que Sansão, ele nasceu com um propósito antes de nascer. Ele tinha força, tinha promessa, né? Ele era consagrado, mas apesar de tudo isso, ele caiu em mãos erradas. E aí é onde vem a nossa revelação principal para nós mães. Em que momento que isso cai em mãos erradas? Sansão, ele não foi derrotado, mulheres, por guerras externas, né? Ele derrotou milhares de homens, mas ele foi derrotado na cama, ele foi derrotado na intimidade, ele não foi derrotado numa espada, não foi derrotado no exército, não foi derrotado no campo de batalha, ele foi derrotado por uma pessoa que ganhou o coração dele. E isso nos faz refletir como mães, em que momento nós estamos deixando de ser atuantes para que outras pessoas ganhem o coração dos nossos filhos e possam estar influenciando eles internamente em coisas que a gente não pode ver. Porque a palavra fala que ele ganhou batalhas, ele ganhou exércitos. Externamente ele era um homem forte, era um homem valente, era um homem de coragem. Mas os sentimentos de fracassado dele, que ele não dava conta, porque ele não conseguia dissolver fraturas emocionais que muitas vezes nós, como pais, como mães, achamos que externamente a gente vê, não, mas ele tem tudo, não lhe falta nada, ele não reclama, mas internamente a gente consegue ver os sentimentos que estão acometendo os nossos filhos e que eles não contam e que daí, ao invés de nós nos aproximarmos, eles vão dar ouvido para alguém externo que vai ganhar o coração deles e vai trabalhar isso de forma manipulativa. Então, o Sansão, ele não foi derrotado por guerras, mas ele foi derrotado por intimidade errada. Então, foi uma pessoa que ganhou o coração dele. Ele não foi destruído por um inimigo declarado, mas por alguém que se aproximou dizendo, eu te amo. Então, quantas ofertas de amor nós às vezes deixamos de dar para os nossos filhos e eles vão ter externamente só porque lhe convém. E isso é uma coisa que nós temos que prestar muita atenção, porque muitas pessoas vão se aproximar dos nossos filhos por interesses próprios, para se valer.
E não é um amor verdadeiro. E assim acontece diariamente, todos os dias. Eu tenho queixas de mães e mais mães. E eu já, como pastora, a minha vida também não é perfeita. Todos os dias o inimigo tenta. E eu já passei e passo por situações com meus filhos também. Então, Sansão, quando eu trago essa história, às vezes a gente olha para os nossos filhos inteligentes, talentosos, promissores, né? Acha que tá tudo certo, porque se a gente olhar para Sansão, ele tinha a força para derrubar portas, mas ele não tinha a força para dizer não para uma amizade. Derrubou 1000 homens, mas não conseguiu vencer um relacionamento que influenciava ele. Então, mas quando alguém entra no coração do nosso filho, e é onde que a gente tem que começar a escutá-los. Comportamento, como nós já vimos no primeiro dia de rebeldia, nem sempre faz parte da personalidade dos nossos filhos. Não é normal os nossos filhos se irassem, não é normal os nossos filhos se distanciassem, não é normal. Esse espírito de rebeldia nada mais é do que uma linguagem oculta de desespero para chamar atenção. E quando a gente não consegue fazer essa linguagem, ler essa linguagem que nossos filhos estão se posicionando, eles vão aonde? Se eles não sentem segurança, se eles não conseguem se sentir ouvidos, vistos, eles vão procurar uma Dalila. Então, esse é o mistério que a Dalila entra na história de Sansão. Porque Dalila é o retrato perfeito de relações narcisistas que eles vão ver. De vínculos manipuladores, de pessoas que, desculpa, que sugam a força deles emocional. Gente que diz que ama, enquanto na verdade ele negocia a queda dos nossos filhos. Ela não amava Sansão. Ela vendia as emoções dele. Ela manipulava. Então, assim, nem todo amigo que se diz amigo é amigo. Nem todo afeto é amor. Nem todo abraço é cobertura. E aí é onde a gente tem que buscar os nossos filhos para perto, para ver quem são essas amizades que estão caminhando com os nossos filhos, quem são os princípios e valores que estão arraigados nos nossos filhos, se estão somente negociando prazeres que mais tarde vão levar os nossos filhos a prisões emocionais, a vícios. Então Sansão, ele perdeu a força quando ele perdeu o segredo. Por quê? Porque nossos filhos, como a palavra de Sansão falou, ele já nasce com propósito. Ele já tem coisas que são inegociáveis. Tem propósito na vida da gente que a gente não sai falando para todo mundo. E Sansão, ele abriu o coração para quem não tinha temor. Então, muitas vezes, os nossos filhos têm aberto os seus sonhos, os seus desejos e colocado nas mãos erradas. Então, nossos filhos hoje têm que ser orientados. Porque senão eles vão contar suas dores em colos errados. Vão colocar lealdade em pessoas que não devem ter a nossa confissão. Né? Revela o que é santo pra gente e não tem temor. São falsos. Né? Contam segredos de carência e depois são usados e são envergonhados. E o que é o resultado que a gente começa a observar que acontece com os nossos filhos? Os nossos filhos param de orar, param de crer. Param de estudar. Você percebe que eles se afastam da família. Hoje nós estamos perdendo, e eu tenho falado muito sobre isso, nós temos perdido os nossos filhos dentro de casa, nos telefones, nos videogames, na televisão. Às vezes a gente acha, não, mas tá dentro de casa, tá no quarto, tá seguro, não tá na rua, né, fazendo molequice, não tá na rua no vício, mas tá dentro de casa. O celular hoje é um vício, o computador hoje é um vício, o videogame hoje é um vício. E é um mundo invisível, mais real, que se conectam com pessoas que você não sabe nem quem é a índole. E hoje afeta diretamente, né? Afeta diretamente e tem acesso direto à pornografia, à prostituição. Tem crianças que saem de casa, que marcam o encontro e são levadas. Eu fiz essa campanha do Empreende com Fé Brasil, crianças, para canalizar recursos para crianças que são tiradas do tráfico humano. Muitas crianças saem de casa com a falsa promessa que encontraram alguém no digital, ali na telinha, estavam dentro de casa. Conheceram alguém do outro lado digital e foram para um encontro e não voltaram mais para casa. Os seus pais perdem os seus filhos.
Então é importante nós orarmos e vigiarmos quem são as pessoas que os nossos filhos hoje têm se conectado. Sabe, nós criamos os nossos filhos e nós tentamos manter as amizades deles sempre trazendo eles para nossa casa. Então a gente cozinha para eles, a gente faz noite do soninho para eles, a gente tenta ver como é que eles estão na escola, a gente se aproxima dos pais, dos amigos dos nossos filhos. É preciso saber como é que é a irrigação familiar das pessoas que os nossos filhos estão andando. Porque Dalila, ela entrou na intimidade. Ela entrou na intimidade, ela foi manipulativa. Então, se nós olharmos, antes do Sansão perder a força, ele perdeu a visão. Porque a história de Sansão fala que ele perde a força no cortar o cabelo, mas a força não estava no cabelo. A força estava na visão, no elo espiritual. E quando ele perde a visão espiritual, que nós, pais, é que temos que dar, nós é que temos que ser os olheiros dos nossos filhos, e nós deixamos de ter. E aí depois a gente se culpa, porque existe o sentimento que começa a nos acometer de fracassados. Aonde foi que a gente errou? O que eu deixei de fazer? O que eu poderia ter feito? O que eu faço agora? É o que a gente começa a ter. Então, antes disso acontecer, nós precisamos ser atuantes espiritualmente, de olharmos sim com quem nossos filhos estão se relacionando. Que todo o movimento dos nossos filhos tem um cunho espiritual por trás, porque a palavra diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E o primeiro ministério que ele quer destruir é as nossas famílias. E todo projeto, quando é grande, ele quer matar o projeto, abortar na raiz. Então nós temos que olhar que quando Sansão ele é preso, e diz assim lá em Juízes 16, 21, arrancaram-se os olhos. Mas espiritualmente ele já estava cego. Cego por amizades que ele deixou se envolver, porque nós, pais, deixamos de ser os olhos dos nossos filhos. Deixamos que emoções não foram bem conduzidas, não foram acolhidas, e eles foram deitar no colo os errados, foram se aliançar, foram fazer relacionamentos errados. Então, aonde que nossos filhos, então, se você fala assim, pastora, aonde que os nossos filhos se perdem? Eles se perdem na carência via o amor. Eles se perdem na dependência que eles começam a ter com outras pessoas erradas. E isso vira o quê? Vira a prova de afeto. A validação do outro vale mais do que qualquer coisa. Porque é como se fosse uma dependência emocional. Mas se eu perder o outro, ele perde Deus, mas não perde o outro. Então, um abraço errado supra uma solidão que a alma dele está gritando por socorro. Então não é falta de força, é falta de governo interno. Os nossos filhos não são fracassados quando eles entram em relacionamentos tóxicos. Não, não é sobre isso. Eles têm muita força, eles são inteligentes, eles são promissores. A palavra do Senhor existe sobre a vida deles de prosperidade, de abundância. Mas o que falta é o autogoverno, que nós, como pais e mães, temos que colocar para eles, para que eles possam se nutrir. Porque aquilo que falta no nosso filho, nós, como pai e mãe, temos que nos posicionar e dar a eles. E aonde que vem essa questão do autocontrole emocional? Sabe? Às vezes a gente acha porque, nossa, mas eu trabalho o dia inteiro, eu dou o melhor para o meu filho, não falta nada. Só que muitas vezes nós não entendemos a linguagem de amor que cada um tem. Um tem linguagem de amor de servir, o outro gosta de toque, o outro gosta de presente, o outro gosta de tempo de qualidade, o outro gosta de palavra de afirmação. Então, às vezes, você está dando uma linguagem de amor para o seu filho que é sua, mas você não está parando para escutar qual é a linguagem de amor que o seu filho quer. E aí vem sentimentos de rejeição, vem frustração, eles não se sentem vistos, não se sentem amados, se sentem rejeitados. E aí, às vezes, você quer colocar um não, quer dar um limite para o seu filho. E aí ele não sabe receber o não. Porque ele vai dizer, nossa, tá o tempo inteiro ausente. E na sua cabeça, nossa, mas eu já dei tudo. E na cabeça dele,
meu pai não me vê, meu pai não tem tempo para mim. E quando você coloca um limite, que é questão de princípio e valor, ele não sabe receber ou não. Se torna uma criança mimada, uma criança sem limite, acha que pode tudo. E muitas vezes você também, por medo de se posicionar e de achar que o seu filho vai deixar de não te amar mais, você não sabe colocar limites. E aí o seu filho faz de você aquilo que ele bem entender. E quando você precisa tomar as rédeas da situação, você já não tem mais controle. Você perde a referência, porque o seu filho acha que ele é que domina. Mas na verdade, quando ele faz esse posicionamento, ele está te chamando a atenção para que você tenha domínio sobre, para que ele se sinta seguro, para que ele se sinta protegido, para que ele se sinta visto, para que ele se sinta amado. Então nós pais, se você falar assim, tá, pastora, mas aonde que nós falhamos então? Nós falamos, não existe o certo e errado. Primeiro que a gente não nasce pai, nós nos tornamos pai. Então a todo momento os nossos filhos é a obra mais divina do Senhor para nos ensinar como todos os dias nós sermos pessoas melhores. Melhores como mulheres, melhores como os homens, melhores como pais, melhores como mães, melhores como amiga. Em todos os sentidos, eles nos ensinam todos os dias. Por quê? Porque os nossos filhos, eles acabam confundindo controle com cuidado. Quando a gente corrige uma conduta, mas nós não tratamos a emoção deles, isso gera uma fratura, gera uma discórdia, gera uma afronta. É preciso que nós, quando nós damos os limites, é preciso que nós colocamos o valor em cima desse limite. É preciso que a gente ensine com linguagem de amor. Sabe? A gente não pode limitar, mas a gente pode delimitar, a gente pode explicar. Nós falhamos quando nós não damos regras claras, quando nós não colocamos a nossa presença de forma clara. Sabe, a nossa vida hoje, como os pastores e empresários, nós temos uma agenda bem conturbada. Mas nós não deixamos de ter tempo de qualidade para que ele entenda que mesmo os pais tendo várias funções, várias personalidades, vamos dizer assim, personagens, nós também somos pais. E naquele momento que nós estamos com ele, nós estamos com eles por inteiro. É preciso que a atenção seja todo deles. Então, quando a gente vai dar uma disciplina para ele, ele não vai nos retrucar, porque ele sabe que se faz necessário naquele momento aquela obediência se fazer valer. Então, nossos filhos, eles precisam se sentir seguros em casa. Não há por que ter uma desculpa porque nós trabalhamos fora, porque nós não temos tempo. Eles não têm que justificar o espírito de rebeldia, né, a carência e buscar relacionamentos fora por qualquer coisa que hoje nós vivamos. Não, tudo se faz necessário, mas nós precisamos fazê-los entender que quando nós estamos com ele ou quando nós estamos corrigindo é um ato de amor. Então o que nós temos que fazer como pais? Além do ambiente seguro, é o quê? Escutar. Às vezes a gente começa a dar sermão e eu tinha muito isso, tá, meninas? Muito isso. De começar a vir uma coisa errada, eu nem perguntava o que tinha acontecido. Eu já ia logo dando sermão. E aí na hora da próxima coisa acontecer, eles já tinham medo, porque eu tava sempre já aqui, ó. Sempre fervendo com eles. O que acontece? Quando eles erravam, eles tinham medo de falar que eles erraram. Eles não assumiam, porque eles tinham medo. Eles não tinham respeito, eles não tinham temor, eles tinham medo. Então hoje, quando acontece alguma coisa errada, a primeira coisa que eu faço é o quê? Escuta. Escuta. Por mais que eles erraram, a gente escuta, para ver o que levou eles ao erro. Sabe, a correção é no amor, e não na crítica, não na desvalorização. Sabe, não é sobre ego e orgulho, é sobre amor, é sobre correção de valores. Então nós temos que acolher, mesmo sendo errado, nós temos que fazer eles perceber o que levou eles ao erro para eles não voltar no erro. Porque senão, fraturas emocionais viram vícios.
e eles vão voltar a cometer o mesmo erro para chamar a nossa atenção, achando que eles só vão ter amor nosso, só vão ter atenção nossa quando eles fazem coisas que não devem. Então, filhos precisam dizer, eu estou confuso. Eles precisam se sentir à vontade de dizer que estão com medo, que estão com raiva e até que estão apaixonados. E aí isso nos cabe em orar, em concordar ou não. Nós não somos obrigados a concordar com tudo, mas nós podemos orar para o Senhor para que Ele intervenha. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos a olhar para esses relacionamentos tóxicos e olhar se eles não estão em relacionamentos de manipulação, de controle, de ciúme doentio, de isolamento, de chantagem emocional. Porque amor que prende não é amor, é prisão. Então, a espiritualidade como cobertura, antes de Dalila tocar com as mãos em Sansão, ela tocou em palavras. Ela foi boa em verbalizar. Então, nós pais, nós temos que orar, nós temos que abençoar, nós temos que proteger, nós temos que ungir, nós temos que cobrir espiritualmente. Porque ela começou, antes de tocar, ela começou pela palavra, ela começou a ser manipulativa, ela começou a ser persuasiva, ela usou da palavra, o verbo tem poder. Ela entrou na mente dele, ela falou exatamente o que ele queria escutar. E os nossos filhos podem ser pequenos, ou já podem ser adolescentes, ou podem estar adultos. Nós precisamos entender qual é a linguagem que ele está querendo ouvir. Porque ou a gente afasta ou a gente acolhe. E aí quando a gente acolhe e consegue escutar a dor, a gente consegue corrigir. Porque a guerra, mulheres, não é contra a pessoa, mas contra o espírito por trás da sedução, da cegueira, da manipulação, da dependência afetiva, de espírito de destruição de propósito. Mas nós, como mães, tá? Talvez a sua filha hoje ou o seu filho esteja sendo humilhada e achando que isso é amor. Está sendo chamada a atenção, está sendo repreendido e acha que isso é amor. Sabe? Está sendo manipulada e acha isso o máximo. Nossa, ele está com ciúme ou ela está com ciúme de mim. Sabe? Está sendo anulada porque tem medo de perder esse alguém. Sabe? Tá se afastando da família para proteger um relacionamento, porque ela sabe que se vir colocar à tona, sabe que tem coisa errada. Talvez ele esteja cercado por aplauso, sabe? Por pessoas que estão ali querendo mesmo que ela não cresça, estão aplaudindo os erros dele e está achando que é o máximo, está se sentindo valorizado por isso. Sendo empurrado a vícios. E vícios não é só droga. Pode ser pornografia, pode ser ambientes errados, sabe? Pode ser compulsão, pode estar sendo ridicularizado em valores espirituais, está frequentando outras doutrinas e acaba se isolando de quem ama. Então, o que essa história de Sansão e Dalila, que para mim é muito forte e vem nos colocar? Que relacionamentos são portas espirituais. E portas abençoam ou destroem. Mesmo quando Sansão erra, Deus ele não abandona os planos. Então há uma restauração. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Mesmo que Sansão veio com um propósito de vida e mesmo ele tendo errado, Deus não abandonou Sansão. E nós, como mães, estamos aqui hoje como intercessoras para colocar aquilo que Deus melhor nos fez, a oração, para nós nos posicionarmos e nós podemos declarar que nenhum relacionamento tóxico mais prosperará na vida dos nossos filhos. O que não é de Deus será removido em nome de Jesus. Nós podemos declarar que Dalilas serão reveladas e afastadas. Nós temos que pedir em oração. Pedir em oração que toda manipulação emocional caia por terra. Nós temos que começar a declarar. Nós temos que ser profética. Sabe, um poder espiritual muito forte é nós olharmos para tudo que está negativo e nós positivarmos. Então, tudo aquilo que está com visão cega, nós temos que pedir, Senhor, restaura a visão dos nossos filhos, tira a cegueira em nome de Jesus. Que todo o propósito na vida deles se cumpra. Nós temos que ser mães de posicionamento. Então, eu quero terminar
essa live de oração dessa campanha de meia hora com vocês, orando profundamente para nós, mãe, e para os nossos filhos, para que o Senhor entre na vida deles e faça a restauração, para que o Senhor fortifique a força interna e não só a externa, que dê capacidade para eles ter discernimento de espíritos opressores, de espíritos manipulativos, de espíritos que levam eles a vícios, a se sentirem fracassados, sabe? A quebrar alianças erradas, relacionamentos tóxicos, destrutivos. Nós vamos orar agora para que o Senhor entre na nossa causa e em nome de Jesus brande vitória sobre nós. Amém? Eu quero então junto com vocês orar. Senhor, hoje nós colocamos os nossos filhos em tuas mãos. Liberta, Senhor, os nossos filhos de amizades e relacionamentos tóxicos. Dá a eles, Senhor, discernimento, Senhor, de reconhecer espíritos de manipulação, de controle, de sedução, dependência emocional. Afasta, Senhor, tudo que não provém de ti. E perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, quando nós falamos demais e escutamos menos. Quando nós corrigimos, mas nós não curamos com amor. Quando nós julgamos, Santo Deus, oh Jesus, e antes de abraçar, de acolher, de amar, que nós tentamos controlar, às vezes, antes de discipular. Pai, eu oro, Senhor. Eu oro por visão clara. Eu oro para que essas mães, Senhor, tenham discernimento, tenham autoridade, tenham governo, Senhor, que elas se posicionem. Senhor, eu oro para que tudo aquilo que tiver no oculto, Senhor, que elas ainda não conseguiram, Senhor, olhar com seus filhos com compaixão. Que hoje que os corações dessas mães sejam aquebrantados. Eu oro, Senhor, para que tu acolha, Senhor, os nossos filhos nos teus braços. Para que tu, Senhor, possa ser os olhos deles, os ouvidos deles, Senhor. Para que a tua palavra, Senhor, comece a ser viva na boca deles. E que o coração deles comece a ser aquebrantado. Pai, eu declaro, Senhor, sobre essa causa vitória, Pai. Eu declaro sobre os nossos filhos, Senhor, libertação espiritual, emocional e física, Pai. E que famílias e relacionamentos e pais e filhos sejam restaurados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, se nossa live 30 minutos conseguimos cumprir, que Deus abençoe cada uma de vocês. Temos pessoas também que não conseguiram entrar aqui, né, no Meet, mas entraram no Instagram. Então, que vocês possam ser alcançados. Vão colocando ali no WhatsApp, né, ou aqui no Instagram, as orações que vocês precisam para o filho de vocês. E juntos nessa corrente de oração de 21 dias, nós vamos estar juntos orando, tá? Tem gente pedindo para participar aqui. Obrigada pela companhia de vocês. Amanhã às 8 horas nós estaremos novamente, tá? Eu vou deixar gravada essa live. Quem precisar de oração, vai colocando aqui. A gente vai orando pelo filho e pela causa de vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite. E amanhã a gente tá novamente conectados. Um beijo, que Deus abençoe. Tchau, Carlinha. Tchau, Vivi. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tia. Tchau, meu amor. Um abraço para vocês do Insta também. Depois, se vocês precisarem de oração, chame inbox aqui. Pastor Pedro, João, Nando. Bastante gente entrou online. Simone, Dai. Deus abençoe vocês, tá? JP, libertação das drogas. Passa depois o nome da pessoa para mim, tá, JP? Ali no direct e pede a causa, a gente vai estar anotando aqui, a gente vai estar colocando em orientação, tá? 21 dias, hoje é o 3º dia, nós oramos hoje pela libertação, né, de relacionamentos tóxicos dos nossos filhos, e nós vamos estar aí durante 21 dias orando por mais causas. Quem ainda não sabe de todo o cronograma, no Easter, depois a hora que terminar aqui, tem lá o cronograma de temas de todos os dias. E você pode entrar ali no grupo, que a gente vai estar ali juntos, tá? Colocando os temas, colocando os assuntos que a gente conversou. E você pode estar pedindo lá individualmente a sua causa, a sua oração. E a gente vai estar intercedendo por você, por a sua família, pelo seu filho. Amém?
Então amanhã a gente está de volta às 8 horas da noite, em 30 minutos de oração, intercedendo pela sua vida, pela vida dos seus filhos, da sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e amanhã a gente está de volta aqui, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.